Boa noite a todos. Estamos em mais um momento aqui do Centro Espírita Luzes da Verdade, do município de Horizontina, para conversar e refletir sobre essa doutrina que é a luz no nosso caminho. Hoje vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre as obras básicas da doutrina espírita. Lembrando que a doutrina, ela está pautada nos saberes científicos, filosóficos e religiosos, aonde se estuda, aonde se analisa de forma objetiva, se esclarecem as dúvidas, para que possamos elevar o nosso pensamento e sublimar. Os pontos principais da doutrina espírita têm relação, então, com o Deus Criador do Universo, com o mundo espírita, com a reencarnação, o melhoramento progressivo dos espíritos nessa busca de graus de hierarquia espírita, a relação constante dos espíritos encarnados e desencarnados, a existência desse perispírito como envoltório do espírito e os ensinos morais dos espíritos superiores. Então, aqui estão esses pilares de forma sucinta, que são Deus, Criador, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos. Então, mundo primitivo, expiações e provas, regeneração, o mundo ditoso ou feliz e o mundo celeste. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as obras básicas, que seria o Pentateuco kardeciano. Nas palavras de Allan Kardec, então, a verdadeira enciclopédia de ensinamentos transcendentais, a codificação da doutrina, foi o fruto, sazonado e bendito, de um plano arquitetado na espiritualidade, havendo um de seus elaboradores concretizado a parte que lhe cabia desempenhar, já encarnado na Terra, Allan Kardec. Iniciamos, então, esse Pentateuco com o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que já foi publicado em Paris, né? Trata-se dos princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com a ajuda de diversos médiuns na sua construção, tudo compilado e ordenado por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, ditado pelos próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. Ele é a revelação da destinação do homem à iniciação à natureza dos espíritos e aos mistérios da vida de além-túmulo. Lendo, compreende-se que o espiritismo tem um objetivo sério e não é um passatempo frívolo. O Livro dos Espíritos, neste dia 18 de abril, ele completa 164 anos, nos traz um marco de luz para a humanidade. O Livro dos Espíritos foi construído e desenvolvido por Allan Kardec na sua codificação, então, utilizando de mais ou menos 2 anos nessa construção até a primeira edição, que foi em 18 de abril de 1857. A sua segunda edição veio em março de 1860, onde já tinha composto de 1019 perguntas. A primeira edição tinha 501 perguntas. Ele aborda os aspectos científico, filosófico e religioso do espiritismo. Ele está dividido em 4 partes: as causas primárias, o mundo espírita, as leis morais, esperanças e consolações. Nos seus prolegômenos, na sua introdução, nos seus subsídios, já fala-se: fenômenos que escapam das leis da ciência vulgar se manifestam em toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. Aqui se explica, a razão diz que um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais.
Essa força interrogada sobre a sua natureza declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. E assim que foi revelada a doutrina dos espíritos. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados, e que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E segue que este livro, o Livro dos Espíritos, é a compilação dos seus ensinamentos. Ele foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores. Então, os espíritos superiores vieram esclarecer os fundamentos dessa filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém nesse livro que não seja a expressão do seu pensamento e que não tenha se submetido ao controle. Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da sua redação, são obras de Allan Kardec, que foi quem recebeu a missão de publicar. Não é a intenção dos mensageiros espirituais, ao que parece, ditar um trabalho pronto e acabado, então como um flash divino, de cima para baixo. Eles deixaram a Kardec, claro que naturalmente inspirados por eles, a iniciativa de elaborar as perguntas, que se tornaram 1019 perguntas, então, e conceber não a essência do trabalho, mas o plano geral da sua apresentação aos homens. A obra toda é um diálogo no qual o homem encarnado busca aprender com os irmãos mais experimentados novas dimensões da verdade. É preciso, pois, que as questões e as dúvidas sejam levantadas do ponto de vista humano para que o mundo espiritual a esclareça na linguagem da palestra. Uma linguagem simples. Então, foi assim que foi feita a construção do Livro dos Espíritos, em comunhão, sobre a organização e a compilação de Allan Kardec. Entre os espíritos que concorreram para a elaboração desta obra, para a realização desta obra, marco inicial, vários viveram em diversas épocas sobre a Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, no entanto, não pertencem pelo seu nome a nenhum personagem do qual a história tenha guardado a lembrança, mas a elevação deles é atestada pela natureza de sua doutrina e sua união com aqueles que trazem um nome venerado. Dentre eles, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, então, entre outros, que trazem e ditam, através dos médiuns Allan Kardec, as perguntas e suas respostas. O Livro dos Espíritos, o primeiro, então, ele serviu de marco e, a partir dele, nas suas 4 partes, desenvolve-se a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e também foi base para a construção do Céu e Inferno. Além destes, outros livros complementares que já vamos falar. O segundo é o Livro dos Médiuns. Contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade e as dificuldades, e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo. Era chegado o momento de estudar e expor aos homens os aspectos experimentais implícitos na doutrina, sobretudo no que diz respeito à prática da mediunidade. O mais importante desses aspectos pode ser um instrumento de comunicação entre os dois mundos. Então, o Livro dos Médiuns veio trazer esse esclarecimento sobre essa parte da comunicação com o mundo invisível. Ele foi publicado em 15 de janeiro de 1861. Ele é o livro básico da ciência espírita, aborda questões, então, simplificando sobre a mediunidade, a prática e seus fundamentos. Ele é a segunda obra, então, da codificação. Engloba a instrução prática sobre essas manifestações. Ele está organizado em 2 partes. Noções preliminares, que tem 4 capítulos, e manifestações espíritas, que traz 32 capítulos, exemplificando.
Na sequência vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira publicação, publicada em 1864. O Evangelho contém a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Na folha de rosto do Evangelho, há uma descrição. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então vem aí a fé raciocinada. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em abril de 1864, então complementando. É a nossa terceira obra da codificação espírita. Ele tem um índice de referências bíblicas, o prefácio, que se constitui uma mensagem assinada pelo Espírito da Verdade, e que, de acordo com a nota de rodapé, colocado pela editora, resume a um tempo o caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra. A introdução contém 4 itens e o corpo da obra 28 capítulos. Ele referencia as obras bíblicas e vai discernindo e dissertando sobre as questões morais. No seu prefácio está a fala do Espírito da Verdade, que enuncia que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta, ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estais no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Com este prefácio, abre-se o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as boas ações e as falas de Jesus Cristo. A quarta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, apresenta um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. E exemplos sobre as diferentes situações nos espíritos desencarnados. Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas eu quero que o ímpio se converta, que deixe o seu mau caminho e que viva. Então, o Céu e o Inferno traz essas várias passagens da vida corporal à vida espiritual, fazendo menção, então, publicando nessa revista espírita, em setembro de 1865, Kardec fala, apresentando o Céu e o Inferno, ele informa principalmente o objetivo do livro, as matérias e a forma como aí foram organizadas. São palavras do Allan Kardec. O título desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, indica claramente o seu objetivo. Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. Ele foi publicado em 1º de agosto de 1865. Ele é constituído de 2 partes. A doutrina, 11 capítulos, e exemplo, 8 capítulos. Ele fala sobre a doutrina e nessa segunda parte, sobre os exemplos, ele cita vários exemplos depois do desencarne desses espíritos. Por exemplo, os espíritos felizes, espíritos suicidas. Então, aqui ele fala sobre os espíritos após a sua passagem para o mundo espiritual. A última obra do Pentateuco é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo.
A doutrina espírita é a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência será chamada a constituir a Gênese segundo as leis da matéria. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. O Espiritismo, segundo o Espírito de São Luís, entra numa nova fase com esse livro, e esta preparará as vias da fase que se abrirá mais tarde. Cada coisa deve vir a seu tempo. A Gênese, ela foi publicada em janeiro de 1868, e ela fecha o ciclo das obras da codificação. Ela fala sobre a criação, sobre os milagres e as predições. O objetivo dessa obra, conforme o título indica, esses 3 pontos, então, dividido nesses 3 capítulos. Em mensagem datada de dezembro de 1867, o Espírito de São Luís refere-se a este livro que estava prestes a surgir. Ele abria uma brecha seríssima em vastos domínios apenas da ciência, sem deixar por isso de penetrar em vios terrenos antes reservados apenas à teologia e à filosofia. Então, ele vai abrir a construção dessa ciência, dessa fala, unindo a filosofia, a ciência com a religião. Fechando o Pentateuco, temos algumas obras de continuidade da doutrina que foram publicados ainda anteriormente. O que é o Espiritismo, que foi publicado em Paris também em julho de 1857, por Allan Kardec. Esta brochura, o que é o Espiritismo, de apenas 100 de páginas, é uma exposição sumária dos princípios da doutrina. Ele é um esboço geral que permite abarcar o conjunto sob um quadro restrito. Em poucas palavras, ele vê seu objetivo e pode-se julgar de sua importância. Por outro lado, nele se encontra respostas às principais questões ou objeções que estão naturalmente dispostas a fazerem as pessoas novatas. Esta primeira leitura, que não requer senão um pouco de tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado que em seguida viria com os outros livros. Nesse compilado, a Revista Espírita tinha vindo em 1º de janeiro de 1858. Nessa sua publicação, iniciaram essas coletâneas com variados fatos, de explicações teóricas e trechos destacados que completam o que se disse das 2 obras precedentes, e que lhes é, de alguma forma, a aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo com elas, mas será mais proveitosa e mais inteligível, sobretudo após a leitura do Livro dos Espíritos. Então, essas 2 obras foram feitas e nesses respectivos anos, 58 e 59. Após 1890, foi publicado a obra Obras Póstumas. Foi feita, então, após a desencarnação de Allan Kardec, e este livro apresenta, logo no começo, uma bem escrita biografia do codificador Allan Kardec. Também veio seguida do discurso pronunciado por Camille Flammarion, quando do seu sepultamento. Ela reúne importantes registros deixados por Allan Kardec, que se divide em 2 partes. Ela veio para somar com alguns trechos que Allan Kardec havia escrito, mas não havia publicado, sobre diversos assuntos. Essas obras, então, elas vieram completar o Pentateuco kardeciano, dos 5 livros. E para concluir, Emmanuel, falando das obras básicas, diz que os princípios codificados por Allan Kardec nesse seu belíssimo trabalho, iluminado pelos espíritos superiores, abrem uma nova fase, uma nova era para o espírito humano, compelindo a auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus, ao verdadeiro progresso da alma. Eles explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade.
não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social e dignificante, mas também para que tenhamos no campo do espírito uma vida individual, harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça elaborados pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Então, a nossa conversa hoje, ela traz um pouquinho sobre as obras básicas de Allan Kardec e nos faz pensar sobre esse marco que foram os livros codificados e elaborados por Allan Kardec sob a missão dos espíritos luminares. Que estas palavras nos sirvam de consolo e de luz para o nosso caminho.